Quando eu penso no Hamilton de vermelho em 2025, eu não penso em fracasso no sentido simplista. Eu penso em desalinhamento, de tempo, de contexto e de expectativa. Porque a combinação era forte demais para não gerar imaginação. O cara com mais vitórias, mais poles, mais títulos, entrando no time que mais carrega o peso histórico na Fórmula 1. É o tipo de movimento que mexe com a cabeça do fã, e principalmente com a cabeça do próprio piloto. Só que a Fórmula 1 não premia simbologia, ela pune o detalhe. E 2025 foi basicamente isso, um ano em que os detalhes viraram um martelo. E o Lewis, que sempre viveu muito bem no caos controlado da Mercedes, caiu num ambiente em que nem o caos era controlado. Do outro lado, a Ferrari teve um ano que parecia duas empresas diferentes. A Ferrari do discurso e a Ferrari do cronômetro. Uma que se vendia como projeto vencedor e a outra que, em vários fins de semana, se comportou como um time em regressão. E quando essas duas coisas se encontram, o resultado não é só um desempenho ruim, é uma erosão de confiança. E isso, no piloto, é o que mata antes do carro. O que mais me incomoda em 2025 é que a história ficou fácil demais de reduzir. Tem gente que vai dizer, é a idade. Tem gente que vai dizer, Ferrari é uma bagunça. Sempre foi. Só que o ano foi mais interessante do que isso. Porque teve um recorte curto, bem específico, em que o Hamilton ainda pareceu o Hamilton. E teve um recorte longo e repetitivo, em que ele pareceu alguém tentando reaprender um idioma que ele mesmo criou. A melhor prova disso é aquela sprint na China. Ali não teve milagre, não teve narrativa pronta, não teve favor. Teve execução, volta boa com briga real na frente, largada limpa, controle de ritmo, gestão do que precisava ser gerido. Foi o tipo de performance que, não aparece por acaso. Ela só aparece quando o piloto ainda tem acesso ao próprio repertório. E isso é importante porque desmonta a tese preguiçosa de que acabou. Não acabou, mas ficou intermitente. E a Fórmula 1, no grid mais apertado que a gente já viu, não aceita piloto intermitente. E aí, a gente entra no coração técnico do problema. 2025 puniu classificação como poucos anos puniram. Não foi só um ano de grid próximo. Foi um ano em que perder um décimo não era perder duas posições. Era muitas vezes cair do Q2 pro Q3. E cair no Q2, em carro em que certos fins de semana flertava com o meio de pelotão, não é um incômodo, é uma sentença. Porque teu domingo vira um projeto de sobrevivência e não de resultado. O Hamilton em 2025 foi derrotado pelo Leclerc. Isso não é opinativo, é a soma do ano. E a diferença média de classificação ficou em torno de 2 décimos. Parece pequeno no ouvido leigo, mas dentro da janela de performance atual, isso é um abismo. Ainda mais contra o cara como o Leclerc, que é o tipo de piloto que vive de sábado, que monta o fim de semana inteiro para aquele momento em que ele precisa colocar o carro num lugar que não parece possível. E aí, tem uma coisa que pesa muito. O Sainz era um benchmark útil na Ferrari. Ele não era o cara mais rápido do planeta, mas era consistentemente forte e te dava uma noção do teto que aquele carro podia alcançar ao longo do ano. Quando tu troca o Sainz pelo Hamilton, tu tá assumindo uma coisa, que o Hamilton vai te dar um teto mais alto nos domingos, em experiência, em leitura de corrida, em gestão de pressão. Só que para isso funcionar, ele não pode estar perdendo tanto no sábado. Porque você não ganha corrida moderna largando fora do lugar toda semana. Tu até salva uma ou outra corrida, mas o campeonato, temporada consistente, tu não consegue. E olha como isso se conecta com outro número que, para mim, é até mais cruel. A proporção de pontos em relação ao Leclerc. Hamilton fechou 2025 com algo perto de 65% dos pontos do companheiro. Isso é muito baixo para um piloto do calibre dele, mesmo com azar, mesmo com carro ruim. E aqui tem um detalhe interessante. No meio do ano, esse percentual estava muito mais saudável, na casa de 86%. O que isso grita? Colapso no segundo semestre. E não foi só colapso do Lewis, foi colapso do pacote da Ferrari. O carro piorou, a equipe começou a perder o fio do desenvolvimento. A operação pareceu mais frágil, só que enquanto o Leclerc ainda conseguia sobreviver, o Lewis parecia estar gastando energia com uma coisa que ele nunca precisou gastar tanto na carreira: dúvida. Porque o ponto aqui não é o Lewis erra, ele sempre errou. Todo mundo erra. O ponto é o tipo de entrevista, o tipo de linguagem corporal, o tipo de declaração pós-sábado. Teve momento em que ele foi duro demais consigo mesmo. Teve momento em que ele jogou tudo nas próprias costas de um jeito quase improdutivo. E isso é geralmente sinal de quê?
de alguém que não entende por que a ferramenta que sempre funcionou parou de funcionar. E aí eu volto para a base. O problema de 2025 não nasce em 2025. Ele é um capítulo do efeito solo. Desde 2022, o Hamilton sofre mais para extrair em volta lançada. E a ironia é que no resto, ele ainda é absurdo. Em corrida, ele ainda tem leitura, ainda tem defesa, ainda tem ataque, ainda tem tomadas de decisão em situações quebradas. Em pista molhada, ele ainda tem aquele tato que poucos têm. Só que a era atual reduziu o número de domingos caóticos, a confiabilidade melhorou, a previsibilidade estratégica aumentou em várias pistas. E, principalmente, a dificuldade de ultrapassar com o ar sujo colocou mais peso na posição de pista. Ou seja, o jogo virou mais sábado do que domingo. Quando tu olha para o fim do ciclo anterior, 2020 e 2021, teve uma quantidade de resultados fora da curva bem maior. A gente viu vitória de quem não era favorito, viu pódio improvável, viu corrida quebrada. Isso dava mais chance para o talento de corrida aparecer e corrigir um sábado ruim. No efeito solo, isso diminuiu. A janela de oportunidade ficou estreita. E nesse cenário, perder o sábado é perder metade do fim de semana. A grande pergunta é, por que isso aconteceu com ele especificamente? E aqui, eu gosto de evitar mitologia. Porque o Hamilton, ao longo da carreira, foi mais adaptável do que o senso comum admite. Ele ganhou com pneu diferente, com dinâmica de carro diferente, com eras completamente distintas. Ele não é aquele tipo de piloto engessado que precisa de um carro específico para existir. Então, não dá para colocar tudo na conta de ele não se adaptou ao efeito solo. Isso é pouco. Eu acho que é mais fundamental. E sim, idade entra. Não como um insulto, como mecânica humana. A maioria dos grandes, quando chega no fim dos 30 e entra nos 40, começa a perder aquele último centésimo de agressividade. Não é que desaprende, é que o limite fica mais caro de acessar. E quando teu companheiro é um piloto em plena idade de pico, que vive de volta lançada, esse centésimo vira décimo. E o décimo vira posição. E posição vira corrida perdida. A comparação mais óbvia é o Alonso. Só que ela também engana, porque o contexto do Alonso esconde um pouco o mesmo efeito. O Alonso hoje não tem ao lado um companheiro que pressione como um Leclerc ou um Russell. E aí fica mais fácil parecer que ele não perdeu nada. Só que se tu pegar a fase do Alonso, em que ele teve companheiro de nível mais alto recentemente, tu já viu o sábado não sendo a arma mais forte dele. Ele compensava em corrida, em gestão, em leitura. E é exatamente isso que eu sinto que aconteceu com o Lewis hoje. Ele ainda tem coisas de elite, como o ritmo de corrida, mas o ritmo de classificação já não é mais. E por isso eu acho perigoso apostar todas as fichas em 2026 vai resolver, porque o Hamilton já atravessou várias mudanças e se reinventou. O problema agora parece menos regra e mais limite físico. Só que 2026 muda tudo. Chassi, filosofia, comportamento de pneu, jeito de girar tempo e até a forma como tu constrói a volta com potência e energia. Então, se existe um último cenário em que ele pode ganhar uma vantagem competitiva de novo, é exatamente esse. Não porque vai ficar fácil, mas porque o tabuleiro vai ser reembaralhado e a adaptação vira um diferencial imediato. E aí entra a segunda parte do tema, que é a Ferrari. Porque eu também não compro a narrativa de coitado do Lewis, a Ferrari destruiu ele como se ele fosse um passageiro. Ele teve responsabilidade, claro, só que é impossível ignorar que a Ferrari foi um ambiente que acelerou a queda dele. E eu tô falando de coisas básicas, comunicação, fluxo de trabalho, clareza em pista. Tem uma sequência de rádio e de decisões de 2025 que mostra um casamento que não encaixou, Hamilton e o engenheiro. E não é briguinha, não é drama de rádio, é funcional. É o tipo de detalhe que quando tu tá confiante e ganhando, vira ruído. Quando tu tá inseguro e já apanhando no sábado, vira um peso a mais em cima do pescoço. E quando isso acontece na Ferrari, onde tudo já é naturalmente mais tenso, mais exposto, mais interpretado, esse peso vira um multiplicador negativo. Um aviso de track limits que chega tarde, por exemplo, parece pequeno. Só que pequeno é tudo que tu não pode ter como um erro num time que já tá vivendo no limite do resultado. Em outro momento, uma informação errada sobre um carro em volta lenta no sábado de Mônaco, isso te custa a posição. E Mônaco, a gente sabe, é uma pista em que posição vale mais do que ritmo. E se tu erra ali, o domingo já era. E o Hamilton, que já não estava com a confiança alta, pagou esse tipo de preço. E aí, vem o lado institucional. O que mais me chama atenção é a postura do topo. Quando tu vê dirigente elogiando departamento técnico em público e ao mesmo tempo fazendo crítica velada aos pilotos, isso mostra uma cultura. Mostra uma dificuldade de assumir vulnerabilidade. E time campeão assume vulnerabilidade internamente. Porque campeão melhora.
quem vive de narrativa externa normalmente está tentando se convencer de alguma coisa. E eu entendo o Lewis ter ido para a Ferrari buscar energia nova. Eu entendo completamente. Trocar ambiente pode religar o cérebro. Só que 2025 foi o pior cenário possível para essa troca. Ele chega justamente quando a Ferrari entra numa fase de regressão operacional e de direção técnica instável. E ele chega numa fase de carreira em que ele precisa de estabilidade. Ele precisa de um ecossistema que facilite, que protegesse o sábado ruim com um processo bom. Em vez disso, ele recebeu barulho. E aqui, rapidinho, porque isso tem tudo a ver com a construção de carreira e como entender o jogo. Se você tá me ouvindo e pensa, cara, eu queria entender como transformar um assunto que eu amo em um canal. É exatamente aí que a maioria quebra. Não é falta de ideia, é falta de processo. E o curso do Lucas, do YouTube Sem Mimimi, é bom justamente por isso. Ele pega você do básico, sem papinho, e te entrega uma estrutura. Como pensar título, como montar vídeo, como evitar erro de iniciante que te faz passar meses postando e não entendendo por que não anda. Não é promessa mágica, é mapa. Se tu tá começando ou tá travado, dá uma olhada. Pelo menos tu para de chutar e começa a operar de verdade. Vou deixar meu link de afiliado na descrição e no comentário fixado. Foi o curso que eu fiz e eu aprendi demais com ele. Voltando. O ponto é que 2025 virou um combo tóxico. Porque o Hamilton não teve um ano em que ele não se encaixou. Ele teve um ano em que ele não encaixou e o time também não sustentou. E quando as duas coisas se somam, a temporada fica com cara de espiral. Tu começa mal, tu tenta ajustar, o carro muda, tu perde referência, o time erra a comunicação, tu toma punição, tu começa a duvidar, e aí, quando tu precisa de uma volta perfeita para salvar o fim de semana, tu não tem mais tranquilidade para buscar. Não por falta de talento, mas por falta de chão. Isso me leva a uma comparação histórica que eu acho útil, porque ajuda a colocar tudo em perspectiva. Schumacher na volta à Mercedes. Muita gente hoje finge que foi ok. Não foi. Teve lampejo, teve corrida boa, teve sábado incrível em Mônaco, teve momento de velha magia. Mas no agregado, quem entregou os grandes marcos iniciais da Mercedes moderna foi o Rosberg. E o Schumacher, que era o Schumacher, foi sendo batido ano após ano no recorte interno. Isso manchou o Schumacher como lenda? Não. Porque a gente mede Prime pelos picos, pela competição enfrentada no auge e pelo que o cara dominou quando estava inteiro. Com Hamilton, eu vejo algo parecido acontecendo. A era do efeito solo vai virar aquele debate no futuro em que as pessoas vão usar como arma. Ah, mas ele perdeu pro Russell. Ah, mas ele perdeu pro Leclerc. Ok, isso vai existir. Só que o Hamilton já deixou grandeza o suficiente no auge para isso não apagar o que ele foi. O problema agora é outro, é o que ele quer ser agora. E aí, entra 2026. Para mim, 2026 não é só novo regulamento. É o último ambiente em que a história pode ser reconfigurada em termos competitivos. Não é sobre provar legado, é sobre provar presente. Se ele entrar em 2026 e o padrão se repetir, com sábado difícil, com um gap consistente pro Leclerc, com a mesma sensação de que o limite não está disponível, aí o veredito esportivo fica claro. O Hamilton ainda é ótimo em muita coisa, mas não é mais o Hamilton que decide temporada. Agora, se 2026 reembaralhar o jogo e ele conseguir voltar a acessar a volta lançada de um jeito mais constante, aí você tem um cenário em que, mesmo com a idade, ele pode ser perigoso de novo. Porque inteligência de corrida, o senso de oportunidade, o instinto em condição mista, isso ele ainda tem. E se tu junta isso com um sábado bom o suficiente, tu devolve ele para a zona em que ele vira candidato a ganhar fim de semana. O problema, ele vai precisar de uma Ferrari muito mais organizada do que a Ferrari de 2025. E isso é o que me deixa mais cético, porque não é só questão de ter carro rápido, é questão de ter time que não te atrapalha. Em 2025, teve corrida em que o Hamilton parecia estar lutando contra a própria Ferrari, contra o carro, contra a pista e contra o fluxo de informação. E isso, na Fórmula 1, é impossível de sustentar. Então, resumindo minha leitura, 2025 não foi só Ferrari e não foi só Lewis. Foi os dois. O Lewis caiu num ponto fraco específico da era atual, que é o sábado, e caiu justamente ao lado de um piloto que maximiza o sábado. E a Ferrari, em vez de colocar um colchão de processo e estrutura, foi um amplificador do ruído. E quando isso acontece, o piloto que já está no limite mental começa a quebrar por dentro. Não de forma teatral, mas de forma técnica. Ele para de confiar no próprio julgamento. Se 2026 vai ser a última chance? Para mim, sim. E não no sentido dramático de acabar. No sentido lógico de ciclo esportivo. Porque se num reset completo ele ainda não reencontra constância, o esporte vai andar sem esperar. E o Hamilton, do jeito que ele é, não vai aceitar ser só mais um nome histórico na pista. Agora, se tu me perguntar o que eu mais quero ver como fã do esporte e como alguém que gosta de analisar,
Eu quero ver 2026 dando para ele um carro que responda, uma equipe que funcione e um sábado que não vire tortura. Porque aí a gente descobre a verdade, sem desculpa. Ou ele volta a ser uma ameaça real, ou a gente assiste, com respeito, ao fim natural de um ciclo. E isso, goste ou não, vai definir como 2025 será lembrado. Como o começo do fim, ou como um ano em que tudo deu errado antes do último golpe de resposta. É 2026 ou é nada. E galera, se vocês quiserem saber como foi o ano de estreia do Hamilton em 2007 e por que é considerado o maior ano de estreia de um novato, assiste o vídeo que tá aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!